Ah, paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus, louvando a Deus, agradecendo a Deus, bendizendo a Deus por tudo, né? Em tudo dar graças, louvar, bendizer o Senhor. Obrigado por esse momento especial, pela tua palavra, pelo teu amor, carinho, por tudo nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, Pai. Amém, aleluia, amém, irmãos. Pai do Senhor, bom dia. Gente, eu estava vendo hoje, eu até assustei. 28 de maio. Já estamos quase no meio do ano. Maio. Quase no meio do ano já. É. Como que passou rápido? Hoje, que dia que é? 28 de maio. É? Essa semana já acaba o mês de maio. Como que passou rápido? Mas nós estamos aqui louvando, agradecendo o nome de Deus, do Senhor Todo-Poderoso, por ter nos dado uma noite de descanso, por ter nos dado nosso alimento, saúde, trabalho, enfim, todas as coisas. Nós temos que louvar e agradecer a Deus por todos os livramentos, por tudo que Ele nos faz. Estamos aqui para orar pelas pessoas que precisam, pelos enfermos, pelas pessoas depressivas, pelas pessoas que estão lutando contra um câncer, contra algum tipo de doença. Colocar nossa vida nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso. Colocar nossos objetivos, nossos alvos na mão do Deus Todo-Poderoso. A gente precisa de ter alvos de oração, todo dia alvos de oração. A gente não ficar jogando palavras assim ao vento, falando qualquer coisa, mas é pensar que a gente está conversando com o Todo-Poderoso, com Deus que sabe todas as coisas. Verdade. Prescruta os nossos corações. E o nosso Deus, irmãos, Ele é santo, é sagrado, é divino. Só Deus é divino. E a gente tem que louvar, agradecer, louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida, né? Por todas as coisas que Ele nos faz. E é uma coisa assim muito, muito profunda isso. Bom dia, Edna. Bom dia, Edna, Pai do Senhor. Ontem eu estava falando uma coisa e é verdade, a gente não pode passar a nossa vida achando, com dúvidas de como que é o mundo espiritual, como que não é o mundo espiritual, como que, sabe, eu aprendi assim, fulano falou que é desse jeito. Não, tem que aprender na palavra de Deus como que as coisas são, né? E Deus, Ele é santo, e Deus não pede, Deus manda, e a gente tem que obedecer e fazer as coisas certas, corretas, para que a nossa vida flua junto com o querer e o poder do Espírito Santo, não levar uma vida de qualquer jeito, jogada por aí, como o mesmo João Batista falava isso, como cana balançada pelo vento para lá e para cá. Ele falou caniço. É a mesma coisa, é uma vara. Sabe quando o vento? Se você ficar ouvindo o som do vento e olhando no horizonte, quando você vê uma moita de eucalipto, você vê quando bate um vento, eles dançam para lá e para cá. Para lá, mas não sai do lugar. Mas dança para lá e para cá. Eu ficava olhando aquilo. E nesse balançar sai um perfume, né? Das folhas que quebra, que bate uma na outra, é uma coisa muito boa, mas não sai do lugar. Nós precisamos de estar sempre na mão do Senhor, dependentes dEle, reconhecendo que Ele é o Senhor Todo-Poderoso da nossa vida, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração, Pai, em nome de Jesus, e o Senhor derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, não sobre mim, a Célia que está pregando a palavra, mas sobre os que ouvem essa palavra também, para que essa palavra entre no coração das pessoas como um remédio, como uma semente, como uma direção, um direcionamento, né? Um norte para a vida de cada um. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Eu abri aqui minha Bíblia hoje no Salmo 126. Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. Olha. Deus é louvado porque fez tirar do cativeiro o seu povo. Aqui, pode Deus ler?
Pode. Deixa eu explicar só uma coisinha. Aqui, essa nação, esse povo tinha ficado mais de 400 anos num cativeiro. Várias gerações já tinham ido, morrido, nascido outras, presas em cativeiro, fazendo segundo a vontade de Faraó. Não, bem, aqui eu acho Deixa que eu ver. não é. Não, eu acho que aqui De Sião. é quando eles foram levados para a Babilônia. Da Babilônia, verdade, da Babilônia. Então aqui foram 70 anos. É, só 70 anos. Amém? Aqui é do cativeiro É. babilônico, porque fala assim, cântico de degraus. É, Cântico dos Degraus. O povo foi levado cativo para a Babilônia, por quê? Porque não obedeceram Verdade. a Deus. Deus falava, Deus estava presente na vida dele, né? Esse aqui é o povo de Judá, né? É lá no sul, né? Foram divididos duas tribos, tribo do norte, Dois tribo reinos, do sul, dois reinos, reino do norte e reino do sul. E aqui está falando do reino do sul, que foi levado pelos babilônicos, né? Foi levado cativo pela Babilônia. Sabe E ali eles ficaram cativos, tristes, né? Porque estavam longe da terra deles, longe do povo que ficou. Mas por culpa deles mesmos. Porque se afastaram do O Senhor. interessante é que povos irmãos, quando os dois filhos de Davi resolveram dividir os reinos, falou, ó, nós vamos ficar aqui e você vai ficar lá. 10 tribos ficou no norte e 2 tribos no sul. Dividiram e depois, muitos anos depois, eles viraram povos inimigos, porque uns continuaram com o Senhor e os outros começaram a fazer práticas estranhas, abomináveis aos olhos de Deus, e eles se tornaram inimigos. Bom dia. Emerson, bom dia, com alegria. E muitas vezes a gente fica pensando, nossa, mas aí quando você vai no Evangelho de Jesus Cristo, você vai ver que os povos, quando você vai ver naquela samaritana, que eles eram povos inimigos. E a hora que um passava, o outro virava o rosto, até cuspia no chão. Por quê? Eram povos irmãos. Eram povos irmãos, mas eu Foram vou explicar. divididos. Quando eles foram divididos, o reino do norte e o reino do sul, depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. Sim. Reino do norte e reino do sul. 10 tribos no reino do norte E duas tribos no reino do sul. O reino do norte foi levado cativo pelos assírios. E eles se espalharam, irmãos. O reino do norte se espalhou. E eles começaram a andar com aqueles povos. Se misturaram, começou a ter uma mistura entre o povo de Deus e o povo estrangeiro. E o que aconteceu? E eles pegaram os costumes estrangeiros. Isso. Eles começaram a adorar os deuses dos estrangeiros. Deixaram o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que ele conhecia, e começaram a servir os deuses do estrangeiro. Enquanto isso, o povo que estava no sul continuava adorando a Deus por um tempo. E eles se tornaram inimigos, o povo do norte e o povo do sul. Não podiam se ver, o mesmo povo, mas não podia se ver. Mas com o tempo, o povo do sul também começou a adorar a outros deuses. E Deus permitiu que esse povo do sul fosse levado cativo pela Babilônia. E eles ficaram cativos por 70 anos. Irmãos, tudo pela desobediência, tudo por largarem a presença do Deus Todo-Poderoso, deixarem de servir o Deus grande e poderoso para servir outros deuses, né? Deus não o abandonou, mas Deus os educou, os colocou ali, deu um castigo, né? Sim. Para quê? Para que eles se voltassem para Deus. Então eles foram cativos para a Babilônia, mas tinha um tempo de acabar o cativeiro, 70 anos. E foi certinho, foi 70 anos aquele cativeiro. E eles voltaram para o Senhor. Ana, Noemi, que lindo. Bom dia, Pai do Senhor, paz. Hermes, Dona Ana, Edna, Paulinho, Eva. E aqui no Salmo 126, 126 vai falar. é um cântico dos degraus. Deus ele é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. Célia vai ler.
Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cânticos. Então dizia entre as nações: grande coisa fez o Senhor a estes. Grande coisa fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva as preciosas sementes andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Que lindo, né? Aqui está falando de regressar do cativeiro, saindo do cativeiro, Deus tirando aquele povo do cativeiro, né? E aquele povo volta com alegria, cantando, né? Fala assim, o nosso Deus, Ele não nos abandona. Cegarão, semeiam com lágrimas e colhem, cegam com alegria. Porque o Deus Todo-Poderoso coloca: nós estávamos como os que sonham. Sonhando Você com fala, não estou alegria. acreditando, Nossa, estou isso voltando. daqui é surreal. Mas foi-lhes permitidos como um castigo. Como um pai castiga o seu filho para que no futuro ele não se perca. Não se perca, não ande no caminho errado. Grandes coisas o Senhor fez a este povo. E quantas coisas, irmãos, o Senhor fez pelo povo e faz até por nós, a ponto de de permitir que Jesus se entregasse numa cruz por cada um de nós. É o ponto, toda a Bíblia aponta para a cruz de Jesus, para a salvação, não só de um povo de Samaria, de um povo judeu, né? Mas para toda uma humanidade, para toda uma raça humana, né? Para aqueles que aceitem que Jesus é o Senhor, que fez um grande sacrifício e resgatou. Deus fez uma aliança, né, com Abraão, né? E o nosso Deus, né, pastora Maria, nosso Deus é um Deus que não quebra a aliança. A aliança dele, que está lá em Abraão, em Gênesis, depois você pode ler, é uma aliança perpétua. O que é uma aliança perpétua? É por toda a vida. Mas aí você pode perguntar assim: Célia, mas Deus deixou o povo cativo, Deus, ele deixou, ele permitiu que acontecesse, mas ele não abandonou o seu povo, né? Ele não abandonou. Quando o povo foi cativo pelos assírios, o Senhor amava tanto aquele povo, dava alimento, irmãos. Olha, o Senhor alimentava, aquele povo estava passando um momento de fartura. As coisas boas estavam acontecendo, tudo ali no Reino do Norte, com muita fartura, eles tinham tudo. Mas o que eles começaram? Eles começaram a agradecer a Baal pela fartura. Eles começaram a adorar outros deuses, né? Por quê? Porque tinha fartura e foi Baal que deu. E era Deus que deu, é Deus que dá. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos é permissão do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não há outro que tenha poder de nos dar nada, nada. Então, que fique bem claro, irmãos, esse povo foi levado cativo pelos assírios, porque não adoravam outros deuses, Deus fazia e eles agradeciam a outros deuses. A gente tem que aprender muito com a palavra. Deus não quebrou a aliança, aí Deus, ele ali junto, sim, sabe? Junto, ele nunca abandonou. Ele sempre atrás do povo, sempre ajudando o povo. Lamentação, olha lá, ó, que lindo, vê Elcio lá. Lamentações 3, 22 e 23. Vê aí. Lamentações de Jeremias. Eu falo assim, olha como que é. E o Senhor sempre junto ali, né? Eles
Eles estavam... querendo o povo de volta, querendo seus filhos de volta, querendo estar com eles, mas eles sempre se afastando do Senhor. Sempre, sempre. Então vinham os castigos, né? Deus deixou ser o povo do norte cativo pelos assírios, o povo do sul pelos babilônicos, mas o povo do sul regressou, irmãos. O povo do norte continuou espalhado, mas o povo do sul regressou, sabe? Eu falo assim, e através de tudo isso que aconteceu, pela graça, nós, gentios, que não somos judeus, nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e agora nós fazemos parte deste povo de Deus. Parte desse povo de Deus através de Jesus Cristo. Nós nos tornamos família de Cristo, de Deus. E isso é lindo e maravilhoso. Irmãos, eu não sei explicar bem a palavra não. As misericórdias do Senhor, viu? Aí, lê. São a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha, isso é uma declaração de fidelidade do nosso Deus Todo-Poderoso para com a humanidade, né? Fala onde está para os irmãos. Novas são cada manhã e grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. E aí, o que a gente vai entender isso aqui? Não depende de nós, depende dele, de Deus do Todo-Poderoso. Depois a gente vai... de nós, sim. Gente se voltar pro Senhor, é Ele que dá. Novas são todas a sua misericórdia. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter a esperança e guardar o silêncio, a salvação do Senhor. Em silêncio. Então, irmãos, é para nós, para a gente pensar nisso, né? É a misericórdia de Deus que se renova todos os dias sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e não depende de nós, Ele dá espontaneamente. Depende de nós ficarmos firmes na presença do Deus Todo-Poderoso, né? Adorando nosso Deus, não fazer como fizeram o povo lá do norte, né? O povo lá do sul. Quando eu falo assim, eu falo do reino do norte e do reino do sul, que começaram a adorar outros deuses. Que a gente possa sempre estar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, sabendo, dando glória a Ele, agradecendo a Ele por tudo que nós temos, somos, né? Nós temos que agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o nosso agradecimento por tudo que Ele fez, faz e vai continuar fazendo por cada um de nós. É muito lindo, né? Maria, a pastora Maria, quando eu abro a Bíblia aqui, eu fico assim, Senhor, quanta coisa linda, né? Pra gente aprender. E vocês desculpa, eu e o Elcio, a gente não tem estudo. A gente está estudando junto com vocês, tá bom? Então, vocês também podem ajudar a gente aqui, né? Como a Maria agora, olha que lindo, né? Lamentações 3, 22 e 23. Agradecendo a Deus por tudo, né, Eva, Ana, amém. As irmãs, é isso. É uma palavra então linda, maravilhosa. E depois vocês lêem o Salmos 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham, então a boca se encheu de riso e a língua de cântico. Então dizia entre as nações, grande coisa fez o Senhor a estes. Grande coisa fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrima seguirão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus muros. Aleluia. Amém. É isso aí. É ler a palavra todos os dias, receber, né? Cura, bênção através da palavra, né? Tá bom, irmãos? Então, é isso aí. Que você vai falar mais, Elcio? Não. A sua misericórdia
se renova todas as manhãs. Glória a Deus. A Amém. gente tem que ter essa certeza, irmão, sabe? A gente vê pessoas sofrendo, desesperadas, eu já vi desesperada porque acha que não merece o favor de Deus, que acha que é pecador demais, que Deus não vai fazer nada por ele porque ele é miserável, é pobre, e é muito pelo contrário. Deus, ele quer a salvação de todas as pessoas. É amor, a essência de Deus. Deus é amor. Onde eu estava pregando a essência do Deus vivo é amor. Porém, outro dia eu estava falando... Também é fogo consumidor. Fogo consumidor e outra, eu estava conversando com uma pessoa, essas pessoas assim, eles gostam de ficar procurando pelo em ovo, como diz o pastor Mauro, alguma coisa para contestar a palavra de Deus. Nossa, esse Deus de vocês, do Antigo Testamento, só matava os outros, onde já se viu, e falando, sabe, porque eu acredito só no Novo Testamento, o Velho Testamento, umas pessoas que não têm base de nada, que não tem. A gente não pode... Mas escuta só, eles não têm... A gente não pode levar E você não pode levar o pé da letra e ficar com raiva da pessoa. Eu falei, só que a essência de Deus Todo-Poderoso, você lê a Bíblia inteirinha, você já leu a Bíblia inteirinha, você vê esses povos, todas as pessoas que foram levadas em cativeiro, foram para correção e por amor. E as pessoas que desrespeitaram Deus contra a autoridade dele foram mortas. Porque Deus, ele é essência de amor, mas ele fala que Deus, ele é fogo consumidor. E ele não é amiguinho nem colega de escola, não. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o mais poderoso do universo. Nós temos que ser íntimo de Deus. Ontem eu preguei, íntimo de Deus é assim, ó. É reverência, é amar, é agradecer porque que ele faz as coisas. Não é coleguinha de escola. E não ter medo. Não é para ter medo, é para temer com respeito. Prestar reverência ao nosso Deus Todo-Poderoso. Deus não é brincadeira. Nós não estamos no mundo para ficar brincando de igreja. Gente, Deus é o nosso Pai. Ele é Pai amoroso, zeloso, guardador, advogado. A essência dele é amor. Mas ele não é... Ontem, o que eu falei? Ontem que eu escrevi uma coisa que eu até esqueci. E quando você chega nele, né? Com reverência. Quando você chega nele com todo o amor também. Eu lembrei. Eu falei ontem que tinha umas pessoas que eles eram íntimos de Deus, que eles já estavam na igreja há muito tempo, e eles chamavam Deus de você. E eu falei, você é um pronome de tratamento muito feio, né? Pai, mãe, tem que ser chamado de senhor, de senhora. Deus tem que ser chamado de... Deus, ele como que fala, Célia? Magnificência. Deus é um título também, mas o pronome de tratamento é magnificência. Se você chama um juiz, um prefeito, um governador de excelência, e vai chamar Deus, o Todo-Poderoso, de você, então é ridículo isso, não pode. É falta de respeito. Então a gente tem que observar umas coisas que intimidade, essa intimidade que a Bíblia está falando, que a gente prega, não é essa intimidade de achar que é coleguinha, que pode chegar e bater na mão. Intimidade é você saber... É diferente. Intimidade é você saber, intimidade com Deus é você saber que você tem um Pai todo-poderoso, todo-poderoso. Fora dele não há outro Deus com tanto poder, tanta grandeza. O nosso Deus é o Criador do céu e da terra. Ele fez todas as coisas. E a gente tem que ter essa intimidade de poder falar com Ele. Porque o nosso Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Exatamente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo ele está aqui, está ali com a Maria, com a Edna, com a Eva, com a Ana, com a Sandra. Está a esse mesmo tempo, no mesmo tempo que ele está aqui conosco, ele está aí com você. Esse é o nosso Deus. É na presença dele que nós temos que viver, no nosso dia a dia.
O nosso dia a dia tem que ser inteiro na presença do Deus Todo-Poderoso. Né? Do nosso acordar ao nosso deitar, Ele cuida do nosso sono, Ele zela por nós. É isso, irmãos, intimidade é isso. É respeito pelo nosso Deus, é amor pelo nosso Deus, é confiança em nosso Deus quando nós estamos passando por momentos duros e difíceis, mas eu não estou só, porque o meu paizinho amado, meu pai, meu papai, irmãos, está do meu lado, me guardando, me protegendo, me dando força. Ele não abandona, Ele é tudo. Então eu falo assim, é esse Deus que nós servimos, esse Deus grande e poderoso, amém? Vamos E orar é na pelos presença enfermos. desse Deus grande e poderoso que nós entregamos esses nomes agora. Nós temos tanto nome, irmão, Né? tantas pessoas que pediram oração. A Emanuele, ela já está em casa, mas ela vai fazer um transplante de medula. Ela achou doador, né, Célia? Pai dela. O pai dela é compatível, glória a Deus, graças a Deus. E a gente crê numa cura, a gente crê num milagre na vida dessa menina, Pelo que a gente William conhece também, desde o seu né? nascimento. Essa a gente conhece, né? Pelo William, pela Thalita, pela Renata, pelo Renato, né? Pelo Giovana, Você fala? pelo Dani Vieira. Eu estou lendo aqui no caderninho. Pelo Dani Vieira, pelo Vinícius, pelo Paulo, pela Vanessa, Madalena, Kátia, Danilo, Alisson, Karina, William, Eduardo, Geraldo, Rose, a sogra da Carol, e a pastora Anice, a Ângela, e todo o caderno. Esse daqui Thalita? Pois Thalita eu já tinha falado no começo, né? E é em nome de Jesus que nós entregamos esse caderno de oração na tua mão. Seu Geraldo fez a cirurgia do coração, está se tá recuperando, se Deus quiser vai e ser nós uma cremos boa que ele vai recuperação, né? curado em nome de Jesus, que a vida dele possa ser normal, né? E é assim que a gente crê, que a gente ora por eles em nome de Jesus. Amém? Graças nós te damos por esse momento de oração, que o Senhor nos abençoe, cuide de nós, nos proteja, nos dê a sua graça, a sua presença em nome do Senhor Jesus. Esteja presente conosco em todos os momentos, livrando de todo tipo de mal, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, e todos dizemos, Amém. que Deus é por nós. Quem será contra nós, Maria? E agindo Deus, Quem impedirá? Ninguém, vai né? impedir. Ninguém, né, Eva? Nosso Deus, essência de amor e poder. Graça nós te damos, Pai. Amém. Irmão, chuva de bênçãos, Deus abençoe, Todos Pai do Senhor. irmãos, Até amanhã, se Deus nos permitir. Amanhã é sexta já? Já é sexta manhã, né, Ana? Beijo, Amanhã abraço. tem 2 lives de manhã à tarde. Edna, um abração, minha irmã. Um abraço a todos. Saudade de São Sebastião do Paraíso, já tô com saudade de vocês. Um abraço, Eva, pro João. Maria, manda um abraço pro Vandeir. Edna pro Paulo. E a Ana pro seu Antônio. E o Emerson que entrou aqui com a gente. Também a Sandra e o Robson. E um abraço, irmãos. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Amo vocês. Ó, meu coração para vocês. Como é que faz, coração? Obrigado, Maria. Palavra linda. Amém. Deus abençoe, pastor Irmãos, Maria. que Deus te abençoe. E vamos trabalhar um pouquinho? Vamos que vamos. Graça e paz. Amém.